Humanizada. Esse é o primeiro seminário multidisciplinar online do Colégio Connect, que tem como tema mudanças educacionais, sociais e hábitos saudáveis gerados pela pandemia. Hoje nós teremos a roda de conversa trabalho durante e depois da pandemia. E nós estamos aqui com a honra de receber a nossa querida amiga, advogada Júlia Pires, formada em Direito pela Universidade Joaquim Nabuco e pós-graduanda em Trabalho e Processo de Trabalho pela Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, além de ser secretária adjunta da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB de Paulista. Júlia também não para por aí, ela é articulista do site jusbrasil.com.br e publicou recentemente 2 artigos sobre as medidas provisórias que foram aprovadas nessa pandemia. E nós iremos até discutir sobre esses artigos. Júlia também, lamentavelmente, é torcedora do Náutico, né? Infelizmente, é uma recifense doente, gosta de música internacional e toca um violão que é uma beleza, viu, minha gente? Isso aí eu sei. Júlia, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem acolhida por todos da família Connect. Obrigada, professor Luiz Felipe. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu me sinto muito honrada de poder estar podendo dividir esse espaço com você, né? Gostaria de parabenizar também o Colégio Connect pela iniciativa e espero aqui nesse espaço de tempo poder passar um pouquinho de informações para vocês no que diz respeito às relações de trabalho. Ótimo. Isso. Júlia, vamos lá para o que interessa, porque os alunos estão participando empenhados nesse seminário. E os pais também. Acho que esse assunto é, sobretudo, uma prestação de serviço que a escola tem, o compromisso com a sociedade. Eu queria, de primeira mão, agradecer o apoio de todos os professores, da nossa supervisora Jaqueline Lucena, dos nossos diretores, né, Fabiana Cavalcante, o senhor Lícius Cavalcante, que são o nosso apoio, né, nesse momento. E vamos falar então de pandemia. A pandemia, Júlia, para muita gente tem sido apenas um tema de saúde pública, mas a gente sabe que o distanciamento social afeta as nossas vidas e afeta o nosso trabalho. Nós estamos distantes do trabalho. Eu pergunto a você, qual é a função, doutora, do Estado nesse momento de pandemia? Bom, professor Luiz, como você bem falou, essa atuação do poder público ela não pode se restringir apenas à área da saúde. É claro que está havendo, né, essa participação. No entanto, essa pandemia, ela surgiu, esse cenário atual, ele acaba impactando diretamente em outros setores. Então, setores da economia, setores da educação, e nas relações de trabalho não seria diferente. Até porque as relações trabalhistas, elas fomentam a economia, né? Então, o governo ele tem atuado, vou falar aqui somente na minha área trabalhista, esse governo ele tem editado medidas provisórias, né, que a gente já vê aí, está cansado de ver nas televisões, uma medida atrás da outra, e tem essa finalidade de manter esse pós-trabalho ativo, de manter esses contratos ativos. Então, diante dessa pandemia, eles flexibilizam alguns direitos a fim de que haja essa manutenção, né, que não há esse aumento no índice de desempregados, né, de informalidade no Brasil. Então, demanda, de fato, uma atuação incisiva do poder público em diversos setores e na área trabalhista não seria diferente, nas relações laborais. Júlia, explica para o aluno Connect o que é flexibilização de direitos. Flexibilização, professor Luiz, seria esse afrouxamento de direitos que o empregado ele construiu no decorrer dos anos. Né? Então, essa flexibilização seria no sentido de o empregador ter mais margem para manter esse contrato de trabalho ativo. Então, além do governo ele incluir medidas de linhas de crédito para empresas e microempresas permanecerem, né, ativas, essa flexibilização é no intuito de, olha, em vez de pagar até essa data, eu poderei pagar depois de passar da pandemia, vamos dizer assim, um exemplo. Isso é assim, a flexibilização dos direitos, mas com a finalidade de manter esses postos de trabalho ativos. Né? Ou seja, assegurar os empregos, né? Isso, exatamente. Eu pediria que os nossos seguidores
colocassem aqui as perguntas, os comentários e ao longo da nossa conversa, né, Júlia, a gente vai comentando os comentários de vocês, as intervenções de vocês. Doutora, o governo decretou estado de calamidade pública. É muito comum em catástrofes, sobretudo catástrofes naturais, haver este decreto. E eu queria que você nos explicasse sobre o que é o estado de calamidade pública, o que é que isso significa na prática. Pronto. Esse estado de calamidade pública é uma situação emergencial. Então, o presidente da República, diante dessa pandemia, ele se viu no estado de decretar esse estado de calamidade pública. Então, ele não faz isso sozinho, né? Ele encaminha para o Congresso Nacional e, após a aprovação, é que fica decretado esse estado de calamidade pública. Foi o que aconteceu recentemente, né? O governo ele entrou com essa decretação e aí passou pelo Congresso, foi aprovado, se não me engano, o decreto número 6/2020. E é esse decreto que legitimou esse estado de calamidade pública, os efeitos vão perdurar até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, na prática, o que acontece? Os governadores, as entidades, né, as autoridades governamentais, eles poderão, através dessa decretação do estado de calamidade pública, gastar mais com a saúde. E aí ele não poderá futuramente, dependendo do caso, ser responsabilizado pela lei de responsabilidade fiscal. Né? Então, dá essa abertura para que o governo ele possa utilizar isso com mecanismos de manter leitos, né? E qualquer outra coisa nesse sentido da pandemia, mas sem incorrer em crime de responsabilidade fiscal, entendeu? Ou seja, dá uma maior liberdade ao Estado para gastar dinheiro, não é isso? E Dinheiro. isso, doutora, eu queria emendar uma outra pergunta, que é a questão com a fiscalização dos recursos. Nós estamos no Brasil e, lamentavelmente, nós sabemos que, historicamente, nós temos um caso mal resolvido com a tal da corrupção, né? Uhum. E, lamentavelmente, a gente tem visto, né, nos jornais, amplamente noticiado, que há gestores que têm desviado esses recursos que deveriam ser destinados para o combate ao Isso. coronavírus, para Uhum. compra de materiais, EPIs, né, para uso, benefício pessoal. Então, como é que tem sido a fiscalização desses recursos ou não está acontecendo? Pronto, professor Luiz. O Ministério Público ele tem recebido denúncias, né, do mau uso do dinheiro público, né? Então, ainda que embrionária, essa fiscalização ainda está ocorrendo, né? Então, principalmente a atuação do Ministério Público e do Tribunal de Contas, né, seja da União, dos Estados. Então, ainda que embrionária, ainda que tímida, essa fiscalização, ela está ocorrendo sim. E é necessário, né? Para que não haja maiores índices aí de corrupção e algo nesse gênero aí. Com certeza. Eu queria só falar um pouquinho com os nossos seguidores. Deixa eu ver aqui, Eduardo está por aqui, Samir, Igor, Júlia, pessoal aí do nono ano está bem presente, todo mundo mandando oi, Camila, Nicole, Mirelle, é isso. Veja, Júlia, você recentemente publicou dois artigos, que depois eu vou recomendar esses artigos para os nossos alunos, porque eu gosto da sua escrita, doutora, porque você escreve sem juridiquês. Né? A gente sabe que um texto jurídico é um trabalho danado. Né? Parece que a gente está lendo em grego ou em aramaico com traços de russo, que é muito difícil. Então, é horrível o juridiquês. E nesses artigos da doutora Júlia, um sobre a medida provisória 927/2020 e o outro sobre a medida provisória 936/2020, a gente pode entender um pouquinho sobre como o poder público tem atuado para prevenir empregos, né? E quais as orientações para empregadores e empregados. E é justamente sobre isso que eu queria conversar com você. Veja, com relação à medida provisória 927/2020, a gente sabe que é uma medida emergencial para o trabalho. Aí eu Isso. perguntaria para que o nosso internauta, os nossos estudantes, tenham conhecimento dessa medida provisória.
a quem ela se aplica, né? E do que se trata essa medida provisória, do que se trata essa lei. Certo. A medida provisória 927, ela trouxe medidas para que o empregador ele possa se utilizar, né, diante dessa pandemia. Então, o intuito da medida provisória 927 é manter, como a gente já falou aqui anteriormente, o contrato de trabalho ativo, manter esses empregos, né? Então, essa medida provisória ela se aplica àqueles empregados que são regidos pela CLT, que a gente chama de seletistas, então, aqueles que trabalham no âmbito privado, né? É aplicável também aos empregados temporários, aos rurais e, no que couber, aos empregados domésticos. Então, aqueles que laboram, no geral, no âmbito privado, eles estão abordados, estão aplicados pela MP, estão inseridos. Certo? Então, veja, gente, como? Com exceção da administração pública. Então, os servidores da administração pública, aí não se aplica a medida provisória. Certo. Então, para você que está chegando agora, a doutora está falando o seguinte, que essa medida provisória 927 refere-se àqueles profissionais que trabalham com carteira assinada no âmbito Isso. privado, certo? Não para o âmbito público. Uma pergunta que eu acho que tem sido muito comum na internet é sobre a obrigatoriedade ou não desta medida provisória. É uma orientação do governo ou é uma determinação? Não, seria uma orientação. Então, as partes, né, o empregado e o empregador, eles não estão obrigados a adotarem essas medidas trazidas pela MP, como antecipação dos feriados, Uhum. antecipação das férias, teletrabalho. Aí não há essa obrigatoriedade. Fica a cargo, né, do empregador, do dono da empresa, o que for conveniente para eles adotar ambas ou qualquer uma das medidas que a medida provisória ela traz. Então, não há essa obrigatoriedade, não. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de feriados, Vamos. né? Veja só, o empregador ele pode optar pela antecipação dos feriados, e aí eu emendo já com outra pergunta que também é muito importante. A MP preserva, né, os feriados religiosos, né, os feriados religiosos estão preservados nas datas tradicionais. Uhum. Mas o que a gente tem visto é um movimento de governadores e de prefeitos de antecipar esses feriados, certo? Com o intuito de deixar as pessoas em casa, né? Para que elas evitem estarem no trabalho. Aí eu pergunto, há algum respaldo legal nessas decisões dos governadores e prefeitos em antecipar esses feriados? Certo. Bom, professor Luiz, em relação à primeira pergunta, a medida provisória ela prevê essa possibilidade de antecipação dos feriados. Então, o empregador ele pode antecipar esses feriados. Aí, o que é que ocorre, né? Se o empregado ele labora, ele vai trabalhar nesse feriado, o que é que pode ocorrer? O empregador ele pode pagar em dobro por esse dia que ele trabalhou, pode haver essa compensação desse dia, ou pode colocar no banco de horas. Então, o empregador, no caso que o empregado trabalha em feriado, tem essas três opções. No caso de o empregador deixar o empregado em casa, na suspensão, vamos dizer assim, o empregado ele não trabalha e aí futuramente ele poderá trabalhar por esse dia que ele descansou, ficou em casa durante o feriado, certo? Então, em relação a essa antecipação dos feriados, a iniciativa do empregador seria nesse sentido. Já na sua segunda pergunta, né, é totalmente legal essa possibilidade dos prefeitos, né, governadores anteciparem esses feriados. E aí eu vou explicar o porquê no âmbito jurídico, né? Eu espero que fique aí um pouco claro. Certo. Quando a gente cria um feriado, quando o governador, uma autoridade governamental cria um feriado, ele cria por meio de lei. Então, encaminha um projeto de lei à Câmara, e aí, após a aprovação, há esse feriado. Então, da mesma forma, ocorre com antecipação dos feriados. Então, o governador ou o prefeito ele deve encaminhar esse projeto de lei às suas respectivas câmaras, sejam elas municipais ou estaduais, e após essa aprovação, há essa antecipação dos feriados. A gente chama até, no direito, de princípio da simetria jurídica. Então, se foi criado por lei, ele pode também ser antecipado por lei, desde que haja essa aprovação, certo? E aí, professor Luiz, é só para amarrar aqui, para o empregado não ficar confuso, né? Quando há essa antecipação dos feriados, a gente tem que estar atento de quem cabe essa iniciativa. Então, se essa iniciativa da antecipação dos feriados ocorreu com autoridade governamental, o empregado ele não pode se recusar a trabalhar, certo? Mas, havendo essa iniciativa por parte do empregador, aí há duas possibilidades, como você bem citou. No caso de feriado religioso, o empregado ele pode se recusar a trabalhar por convicções filosóficas, cristãs, né? Ele pode se recusar.
No entanto, se tratar de um feriado civil, um feriado comum, aí ele não pode se recusar a trabalhar, certo? Certo. Então, vamos fechar essa questão falando que os feriados religiosos, como são de preceitos, né, deve haver um comum acordo, não é isso, doutora? Entre as duas partes, não é isso? Isso, tem que haver esse acordo, né? Se o empregado aceitar trabalhar durante o feriado religioso, tem que haver esse acordo por escrito e a concordância de Certo. ambos. E lembrando, né, gente, tudo no direito deve ser por escrito. Nada de boca, né? A gente E, não resolve nada. Vamos exatamente. falar também agora de férias, né, que é algo muito importante. Muitas empresas a gente tem visto, doutora, que tem, e os nossos pais, né, alguns são empresários, microempresários, ou então nós temos pais que trabalham, não é? Uhum. Em empresas, em microempresas, etc. Então, muitas empresas optaram pela antecipação desses feriados e deram férias coletivas ao pessoal, né? Ou então férias individuais. Aí eu pergunto, como é que deve ser essa comunicação do empregador para com o empregado? Deve ser uma medida, uma determinação de cima para baixo ou deve ser em comum acordo? Pronto. Em relação à comunicação, a gente sabe que, como regra geral, o empregador ele tem o prazo mínimo de 30 dias para comunicar ao empregado do início das suas férias. No entanto, diante dessa pandemia que a gente está vivendo, o legislador ele optou por diminuir esse prazo. Então, o empregador ele tem o prazo mínimo, caso queira conceder as férias, de 48 horas para ver essa comunicação com o empregado, certo? Então, aí a gente percebe que houve essa redução do prazo mínimo. E em relação à sua segunda pergunta, É eu sobre esqueci. a comunicação, né, Pronto, desse certo. feri dessas Pronto. férias. Em relação às férias, a gente sabe que no direito do trabalho existe esse direito potestativo do empregador, que é um direito que não há recusa, né? Não há do que se contradizer, né? De contestar, na verdade. Então, o que acontece? Se tratando de férias, cabe ao empregador decidir qual seria esse momento que ele irá conceder as férias, certo? E aí é importante trazer aqui para vocês que essa medida provisória ela trouxe dois pontos interessantes. Em relação ao período aquisitivo, o empregador ele pode conceder as férias ao empregado nesse período de pandemia, mesmo que ele não tenha adquirido esse período aquisitivo. Aí você pergunta, Júlia, o que seria esse período aquisitivo? Esse período aquisitivo seria os 12 meses que o empregado aí trabalha para adquirir as férias. E o período concessivo são os 12 meses posteriores ao período aquisitivo, para que ele possa gozar dessas férias. Então, deixa eu exemplificar aqui para vocês. Se eu entrei, né, na empresa em janeiro de 2020, então de janeiro a dezembro de 2020 eu tenho um período aquisitivo. Eu estou trabalhando para adquirir essas férias. De janeiro de 2021 a dezembro de 2021 é meu período concessivo, é um período que o empregador tem para me conceder essas férias. Né? Então, a medida provisória trouxe essa possibilidade do empregador conceder as férias ao empregado, mesmo que ele não tenha completado esse período aquisitivo. E o segundo ponto interessante também é em relação ao pagamento. Né? A gente sabe que o pagamento das férias, em regra, ele é pago no prazo mínimo de 2 dias antes do empregado entrar de férias. Né? Então, é tanto as férias como o adicional de férias, que é um terço. No entanto, a medida provisória ela possibilitou, para desafogar mais o empregado né, nessa questão de crise, de ele pagar essas férias até o quinto dia útil do mês subsequente à concessão dessas férias. Ótimo. Eu queria cumprimentar aqui o professor Ravi, o professor Wellington, que estão nos acompanhando, né? Todos os alunos que eu não poderia, eu não vou citar mais ninguém, porque senão eu vou pecar aqui, certo? Então, doutor, a gente falou agora de uma MP, certo? A MP 927/2020. E uma outra MP, gente, para você que chegou agora, a MP é uma medida provisória, ou seja, é uma lei de um caráter provisório, me corrija se eu estiver errado, doutora. E depois eu queria até que você mencionasse a validade dessas MPs. E a outra MP é a MP 936/2020. Essa segunda, a MP 936/2020, é aquela que trata da preservação dos empregos, aquela que cria o PEMER, né, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Atenção, não é o auxílio emergencial.
Eu queria que justamente a doutora esclarecesse isso, porque muita gente tem confundido o PEME com o auxílio emergencial. Pronto, pessoal, realmente, de fato, muita gente anda confundindo esses dois. O benefício emergencial é esse que foi criado através desse programa, o PME, né? O Programa de Manutenção de Emprego e Renda. Então, esse benefício, ele poderá ser recebido nos casos de redução ou suspensão do contrato de trabalho, né? E aí, o auxílio emergencial, que é conhecido como Corona Voucher, eles são para aqueles casos de empregado, de pessoas que não têm carteira assinada, né, que estão na informalidade, e aí aquele Corona Voucher de R$ 600. Então, aí a gente tem que ter essa atenção de distinguir os dois, né? De benefício emergencial e auxílio emergencial. E esse programa, ele existe justamente para que haja essa manutenção, né, de emprego e renda, que é o PEME. E aí, ele se aplica, já adiantando aí um pouco, ele se aplica aos seletistas também, ou seja, aqueles empregados que laboram no âmbito privado, né? Se aplica também aos empregados temporários, aos rurais, aos domésticos e, inclusive, também aos intermitentes, que são aqueles que não têm uma subordinação jurídica regular. Então, é algo muito esporádico. Ele trabalha, é chamado para trabalhar uma semana, na outra não trabalha. Até esses empregados também estão inclusos nessa medida provisória 936. Certo. Ó, o seu amigo, doutora, o advogado, deixa eu ver aqui, que também é Ravi Matos, né? Nós temos um professor Ravi e nós estamos com o seu amigo advogado, está dizendo que você é a melhor advogada trabalhista. Oh, meu Deus, então mudar, não tira a parte dele. Obrigada, Ravi. Deixa eu ver aqui. Eu vou responder, viu? A pergunta é a seguinte, doutora. Eu vou quebrar um pouquinho aqui o nosso protocolo. O patrão da minha vizinha quer pagar apenas com cesta básica. Isso pode? Bom, veja, no direito, na regra geral, o salário, eu chamo até de salário utilidade ou salário in natura, o empregador ele pode pagar até 70% desse salário de forma de outras formas que não seja pecuniária e 30% tem que ser em pecúnia. Então, desde que haja um acordo nesse sentido, ele não pode ultrapassar esse 70% de salário utilidade, ok? Seja Certo. básico ou algo que ele possa compensar o salário. Pronto, tá respondido então a questão aqui da futura advogada. Vamos então falar, nos ater à medida provisória 936, que é a que trata do PME, que é que eu Isso. queria chegar. Por quê? Pensando a realidade da nossa escola, nós temos pais que são trabalhadores, né, trabalham no setor privado, no âmbito privado, mas também são empregadores, né? Eu acho importante esse tema. A pergunta é: a quem se aplica, né? Quais trabalhadores vão receber desse auxílio, né? Uhum. E por quanto tempo os salários desses trabalhadores vão ser pagos não pelo empregador, mas pelo Estado? Porque, para você que está chegando agora, o PME é o seguinte: é o Estado que vai pagar os salários de algumas pessoas do âmbito privado. Então a pergunta é: a quem se aplica, certo? Esse Uhum. programa, quais trabalhadores vão receber e a duração, até quando irão receber pelo Estado? Certo. Esse programa, né, o PME, e o benefício, consequentemente, quando concedido, ele só se aplica àquelas empresas que aderirem ao programa. Então, não adianta a medida provisória estar vigente e o empregador ele não aderir a esse programa emergencial de manutenção de emprego e renda. Então, os empregados eles terão direito a esse benefício e aí esse benefício ele vai perdurar de acordo com a medida que o empregador adotar. Se tratar de redução, ele poderá receber até 90 dias, né? E em relação à suspensão, até 60 dias, depende da medida que for utilizada pelo empregador. Ótimo. É justamente nesse ponto que eu queria entrar, que é o da redução e da suspensão de contratos de trabalho. A gente vê que muitas empresas não têm condições de sustentar, né, por tantos meses as pessoas sem trabalhar. E a MP trata justamente da redução de jornada de trabalho e da suspensão. Sobre a redução, nós vemos que há faixas, né? 25%, 50% e 70% de redução de salários. Aí eu pergunto: o trabalhador que tiver a sua jornada de trabalho reduzida e recebe um salário mínimo, como é que vai ficar? Pronto, veja Ele só. vai receber abaixo de um salário mínimo? A questão é essa. Não.
nesses casos de empregados que recebem até um salário mínimo, o que é que pode ocorrer? Havendo essa redução, dependendo da redução, o empregado ele vai receber o salário mínimo, o governo vai completar esse salário mínimo. Então, veja, se houve uma redução de 50% da jornada e, consequentemente, 50% do salário, o governo ele vai complementar até o valor do salário mínimo, certo? E aí a gente tem que ficar atento que nas reduções pode ocorrer até o prazo de 90 dias, certo? E que essa comunicação dessa redução ela deve ocorrer com prazo mínimo de 48 dias para o empregado. E tem que ter esse aceite de ambas as partes. Ótimo. Sobre a questão da suspensão, muitos contratos foram suspensos. Muitas pessoas tiveram que esses contratos suspensos. A pergunta é: as empresas elas podem suspender esses contratos, né? E a outra coisa que eu já emendo é: tendo o contrato suspenso, o trabalhador deve trabalhar ou ele tem que ficar em casa? Porque pode acontecer de o trabalhador ter o contrato suspenso, né? E ele pensar que Uhum. tem que ir trabalhar. Como é que fica essa questão? Certo. A suspensão ela é perfeitamente possível, né? Até porque a medida provisória ela prevê essa possibilidade do empregador adotar a suspensão do contrato de trabalho. Então, essa suspensão ela vai ocorrer no prazo, até como eu falei anteriormente, até 60 dias, e esse prazo não precisa ser ininterrupto. O empregador ele pode parar por 30, voltar às atividades e depois retomar por mais 30, né? Suspender por mais 30 as atividades. Tem que ter esse prazo mínimo de 48 horas de comunicação com o empregado, caso haja esse aceito, tem que ser um acordo bilateral, ambas as partes têm que concordar, né, com essa suspensão do contrato de trabalho. E aí, em relação à sua segunda pergunta, muita gente já vem me questionar: Júlia, olha, eu estou com o contrato suspenso, mas eu continuo trabalhando. E aí? Isso não pode, porque na suspensão, professor Luiz, não deve haver prestação de serviço, de forma alguma. Ainda que minimamente teletrabalho, trabalho remoto, home office, não pode haver prestação de serviço. E aí, uma vez caracterizada essa prestação de serviço, esse acordo de suspensão ele fica interrompido. Então, o empregado ele terá direito ao salário pelo período que ele trabalhou, né? E o empregador ele poderá ficar sujeito a punições e multas por não seguir as regras da MP. Ótimo. Doutora, a empresa aderiu, foi inserida nesse projeto, né, do PME, esse projeto do Certo. governo. A partir de quando o trabalhador vai receber o seu salário para a empresa que já aderiu? Pronto. Para a empresa que aderiu ao programa, a partir da comunicação do empregado, seja na redução ou na suspensão, ele poderá receber esse benefício no prazo de 30 dias, certo? Mas aí é importante salientar, professor Luiz, que o empregador ele deve comunicar isso ao Ministério da Economia. Então, no prazo de 10 dias, depois desse aceite com o empregado, seja na redução ou na suspensão, o empregador ele tem que haver essa comunicação junto ao Ministério da Economia, e aí, havendo essa comunicação no prazo de 10 dias, o empregado ele receberá esse benefício após 30 dias a partir do acordo firmado com o empregado, seja na redução ou na suspensão. Sempre de maneira bilateral, né? Do empregador com o empregado. Ótimo. E, Veja, você ia falar? não, não. Certo. Veja, muita gente confunde, doutora, e essa semana nós tivemos alguns trabalhos, né, sobretudo com o primeiro ano, que ficou com o tema trabalho. Né? Eles pesquisaram é, como está o mundo do trabalho no tempo de pandemia. E muita gente confunde teletrabalho com home office. E essa MP eu vi, ela esclarece o que é o teletrabalho. Então eu queria que você fizesse essa explicação para a gente, o que é o home office e o que é o teletrabalho. De fato, professor Luiz, muita gente confunde, né, por pensar que para o trabalho ser realizado em casa são sinônimos, né, o home office ou o teletrabalho. Mas aí, para o âmbito jurídico, há essa diferença. Por quê? No teletrabalho, você não há esse controle de jornada, né? Então, no teletrabalho, se o empregado ele realiza esse trabalho em casa e não há esse controle de jornada, ele porventura não irá receber horas extras caso ele ultrapasse essa jornada, né? E enquanto que no home office há esse controle de jornada. Então, vamos dizer, o empregado ele trabalha na empresa 3 dias e trabalha 2 dias em casa. Então, há esse controle de jornada no home office. E quando há esse controle de jornada no home office, o empregado ele pode vir a receber as horas extras. Então, por isso que é importante diferenciar home office e teletrabalho. Ótimo. Ainda sobre esse tema do trabalho remoto, do trabalho virtual, uma dúvida muito assim que a gente vê que tem sido muito comum das pessoas é sobre o custo. Veja só,
muitos trabalhadores estão tendo que usar a sua internet, o seu notebook, né, a sua energia de casa, quando esse gasto era usado na empresa onde ele trabalhava. Né? Então, quem arcava com esse custo era a própria empresa. E aí eu pergunto, o que é que as empresas têm que garantir para o trabalhador que está prestando o serviço de sua casa? Né? Por exemplo, a internet dele, o notebook, como é que fica justamente o custo de todos esses gastos que são necessários ao trabalho? Pronto, professor Luiz. Quando o empregado ele não tem esses meios para que possa realizar esse trabalho em casa, né, o home office ou o teletrabalho, o empregador ele poderá disponibilizar esses equipamentos. Então, tanto notebook como internet, a velocidade da internet também, pode ser que o empregado não tenha uma velocidade boa. O empregador ele pode disponibilizar esse aumento da velocidade da internet, pode reembolsar também conta de energia, né, qualquer custo que o empregado possa vir a ter durante a pandemia. No entanto, isso aí tem que estar previsto no contrato, o contrato tem que estar amarrado, tem que fazer um aditivo para que, porventura, o empregado depois não sofra consequências. Ótimo. Nós estamos aqui com o professor Riali, que eu queria mandar um abraço. E o aluno Jonas Gabriel, do primeiro ano, faz a seguinte pergunta: quem trabalha por conta própria pode fazer o que se precisar parar? A quem, ou, acho que é assim que ele quer dizer, quem trabalha por conta própria pode fazer, eu acho que solicitar, não é esse auxílio, ou o que se precisa parar? E a quem ou onde recorrer assistência? Ele está falando das pessoas que trabalham, são autônomas. Uhum. Pronto. Nesses casos, para o empregador autônomo, ele tem que haver essa contribuição previdenciária, né? Que ele está trabalhando de forma autônoma, seja regularizado em alguma MEI, algo desse sentido. E aí, comprovando isso, ele poderá vir a receber, né? Mas aí a gente aconselha ele procurar um advogado e obter mais informações pertinentes a esse caso específico, né? Porque a minha provisória não foi tão clara. Então, aí teria que procurar leis esparsas para que haja essa consulta mais específica em relação a esse assunto. Certo. E MEI, só para o nosso aluno ficar atento aí, é o microempreendedor individual. É um cadastro que você tem na base do governo. Vamos falar, doutora, de um tema que eu acho muito pertinente para o mundo do trabalho, que é a questão da segurança. Né? Segurança e também a saúde mental dos trabalhadores. Sobre segurança, o funcionário que trabalha em um serviço considerado essencial, e aí na nossa escola a gente tem muitos pais, muitas mães que estão nesse momento prestando uma enorme contribuição à sociedade, que estão nos hospitais, né, trabalham em padarias, supermercados, que são considerados serviços essenciais. O que é que deve ser assegurada a essas pessoas que estão trabalhando? Por exemplo, se eu trabalho eu sou enfermeiro e o hospital onde eu trabalho não tem máscara, eu posso trabalhar? Certo. Essa é uma pergunta também muito pertinente, professor Luiz. Muita gente tem me perguntado. O que é que acontece? Para aqueles empregados que laboram em serviços, atividades essenciais, tem que ter assegurados os equipamentos de proteção, né, individual, os EPIs. Então, o empregador ele tem que fornecer esses equipamentos, máscara, tudo que for relacionado a esse ambiente de trabalho de saúde, né, na clínicas, hospitais, etc. E nesse caso, professor Luiz, é até bom destacar que não é que se falar em omissão de socorro, né, até porque o Código de Ética dessas respectivas profissões, eles regulamentam que é direito, né, do profissional de saúde elaborar num ambiente saudável, que não põe em risco a sua saúde. Então, nesses casos, quando há recusa de fornecimento desses equipamentos, ele poderá se recusar a trabalhar, certo? Agora, para as demais empresas que não laboram, não precisam essencialmente dos profissionais da atividade essencial, né? Nesses casos, eles têm que fornecer, têm que manter o ambiente generalizado. E quando o empregado ele vê que esse ambiente de trabalho está vulnerável, está impondo em risco a sua saúde, e o empregado ele não dispõe pelo menos de álcool gel para os empregados, ele pode se recusar a trabalhar, né, desde que haja uma justificativa, né? E aí, nesses casos, pode ocorrer até a rescisão indireta, que a gente fala no direito de trabalho, que é o empregado aplicar a justa causa ao empregador. A gente acha que só acontece o contrário, né? Só o empregador que Uhum. aplica a justa causa ao empregado, mas o inverso também é verdadeiro.
E aí, como é que ocorre essa rescisão indireta? O empregado ele pode procurar, através da justiça, diante de uma ação, né, a reclamação trabalhista que a gente chama, e aí pleitear essa rescisão indireta. E aí, sendo deferido esse pedido, sendo aceito pelo juiz, ele poderá, o empregado, receber essas verbas rescisórias como se fosse uma dispensa sem justa causa. Então, o empregado ele Ótimo, pode recusar. ótimo. Muito pertinente essa questão da justa causa. Então, o trabalhador também tem esse poder, né, de entrar com demissão por justa causa devido a algum fator do empregador. Veja, a gente está num momento de pandemia, né? E eu perguntaria sobre como um trabalhador que se sentir lesado pode procurar a justiça, né? A justiça está trabalhando, a pergunta? Certo. Bom, quando o empregado é se sentir lesado ou algo do tipo, ele pode procurar tanto o Ministério Público do Trabalho para fazer essas denúncias, que podem ser feitas online, fazer essas denúncias online, anônima, de forma anônima, né, sem se identificar. Poderá procurar também o sindicato e também a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho ela vem trabalhando durante essa pandemia em home office, está tendo altos índices de produtividade, inclusive eu tenho processos tramitando na Justiça do Trabalho que estavam parados há meses, concurso para despacho, para sentença, e durante essa pandemia houve essa movimentação dos meus processos, porque de fato está havendo esse trabalho remoto em casa, né? Tanto dos juízes como dos servidores. Então, a Justiça do Trabalho está se movimentando em relação a isso, está se adequando também, porque todos nós estamos se readequando a esse modo de trabalho, né? De tecnológico. Então, de fato, está havendo essa prestação jurisdicional, sim. Doutora, e o funcionário que lamentavelmente testar positivo para a Covid-19, o que é que a empresa deve fornecer a esse funcionário? Pronto. Antes de responder diretamente a sua pergunta, é bom aqui esclarecer, professor Luiz, que a medida provisória 927, ela não previa que o coronavírus, né, ele fosse uma doença ocupacional. Então, o empregado ele teria que demonstrar esse nexo causal, né, entre a doença e esse contágio no ambiente de trabalho. No entanto, foram várias ações, né, de inconstitucionalidade, pleiteando essa inconstitucionalidade desse artigo da medida provisória, que acabou chegando no STF e eles defenderam, né, decidiram de que a Covid-19 ela pode ser considerada doença ocupacional. E aí o nexo causal de comprovar esse ônus de provar, agora não recai para o empregado, recai para o empregador de provar, né? E aí o que acontece? Quando, então, ela se equiparando a uma doença ocupacional, era como se fosse qualquer outra. Então, o empregado contaminado no ambiente de trabalho, né, no Covid, o que é que pode ocorrer, né? Nos primeiros 15 dias, através de laudo médico, com a CID, né, comprovando de que ele está lá com a Covid-19, o empregador ele pode pagar os 15 primeiros dias, né, dessa ausência ao trabalho, né? Uhum. E aí, passando desse 11º, quinto dia, ele poderá receber o auxílio-doença. Mas aí, para receber esse auxílio-doença, ele tem que preencher alguns requisitos pela lei, né? Ele tem que ter carteira assinada, tem que ter contribuído no mínimo 12 prestações, 12 meses, vamos dizer assim, e ter esse laudo comprovando de que ele está com coronavírus. Então, a partir do 15º dia, ele poderá vir receber essa doença. E se for antes do 15º, aí o empregador ele tem que pagar como qualquer outro, qualquer doença que fosse. Além Ótimo. também de manter, também, que eu até esqueci de dizer, além de manter É, também um ambiente higienizado, né? Manter ele limpo e seguir as instruções, né, da Organização Mundial da Saúde, OMS. ótimo. Doutor, estamos chegando ao fim da nossa conversa que Ah, foi um que pena. sucesso, né? Os alunos gostaram aqui, colocando um monte de palminhas. E eu queria que você fizesse para a gente uma reflexão sobre o mundo do trabalho, né? Como é que vai ser o mundo do trabalho depois dessa pandemia? O que é que o Estado brasileiro deve fazer? O que é que as empresas devem fazer? E o que é que, sobretudo, os trabalhadores, que são aqueles que produzem, né? Que fazem as coisas acontecerem? Como é que a gente deve ser e o que é que pode acontecer com a gente depois dessa pandemia? Bom, professor, essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Até porque a gente não tem como prever, né, Prever. com maior precisão o que seria o futuro desse trabalho, né, causado pela pandemia. Mas é fato que o que a gente está vendo hoje foi uma antecipação de uma tendência que já vinha ocorrendo.
Então, se a gente observar de uns 4 anos para cá, muitas empresas elas já estavam adotando o home office, né? E aí, o que era uma coisa opcional, hoje acabou sendo uma necessidade. Então, a maioria dos brasileiros hoje estão trabalhando em casa. Então, é uma tendência que chegou para ficar. Felizmente ou infelizmente, chegou para ficar. E o que é que está acontecendo? Os empregados eles começam a observar que eles estão sendo produtivos. Então, não precisa estar fisicamente na empresa para ser produtivo. Ele pode ser produtivo em casa. Né? O outro ponto também em relação aos custos. O empregador ele começa a perceber também a diminuição desses custos. Então, a diminuição do valor da energia, de ar-condicionado, da iluminação. Então, esses gastos reduzem. E aí, o que é que acontece? O empregador ele poderá começar a repensar esses postos de trabalho. Ele pode dizer assim, aquelas funções que são mais mecanizadas, elas poderão ser substituídas por inteligência artificial, por exemplo. Isso aí eu digo só nos demais setores, até na advocacia a gente está passível de ser substituído pela inteligência artificial, que chama até advocacia 4.0, né? Então, apesar, né, dessas transformações, o que é que eu aconselho como advogada e como classe trabalhadora também no geral, é da gente se readaptar a esse ambiente de trabalho, se requalificar, fazer cursos durante a pandemia. Esses seriam os conselhos para que a gente, enquanto classe trabalhadora, permaneça nos postos de trabalho, né? E ter atenção também da presença do Ministério Público fazendo as suas fiscalizações. A gente está sindicalizado, né? Porque está havendo enfraquecimento do sindicato. Então, é importante a gente também repensar o mercado de trabalho, requalificar essa força de trabalho, estar sindicalizado, para que esse futuro trabalho tenha um sucesso, né? E não algo que fique e acabe com os postos de trabalho. E também um ponto interessante é a informalidade, né? A gente tem que estar atento à informalidade. Há altos índices de desemprego no Brasil. Então, tem que haver medidas para minimizar essa informalidade. Doutor, eu costumo dizer que o que nós estamos vivendo é um futuro que chegou a nós, né? E por Isso. isso que nós estamos nos adaptando aí, estamos aprendendo, né? Porque tudo é novo, tudo é novidade. Eu queria somente falar aqui o nome de algumas pessoas. Seus clientes, viu, doutor, estão aqui assistindo. Minha advogada, Raquel Xavier, Wellington, os juristas em ação entrou aqui também. Adeilton Lins, a melhor live. Vitor Duval, meu irmão, está colocando aqui excelentes explanações. Obrigada. É isso, né? Lamentavelmente a gente chega ao termo dessa live, mas eu tenho certeza que foi muito produtiva. Eu, pelo menos, aprendi muito, né? E eu queria agradecer a minha amiga, Júlia, né? Que trouxe ela pela competência que ela tem, né? E colocaram aqui, Júlia, ela é muito linda. Uma Eita! aluna colocou, eu disse, não, mas eu não trouxe ela pela beleza porque nós sabemos que ela é, mas eu Oi, trouxe pela competência e pela profissional que é Júlia Pires. Então eu queria suas considerações finais. E também agradeço a sua presença em nome da nossa direção, de Fabiana Cavalcante, de Lício, da nossa supervisão, Jaqueline, e em nome também do professor Riale, que foi o grande idealizador desse seminário. bom, professor, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, né? Eu me senti muito honrada de estar podendo dividir esse espaço com você. Agradeço também ao Colégio Connect, né? E espero aí ser convidada para os próximos debates que possam vir a surgir. E eu também esqueci de mandar um abraço especial para o pessoal de Caruaru, uma terra que eu gosto muito, a capital do forró, né? E um abraço especial para todos aí de Caruaru. E agradeço o convite. Muito obrigado, Júlia, novamente, né? A sua presença foi muito rica e eu convido a você, o nosso seguidor, a estar conosco às 3 horas, já já. Nós iremos conversar com a professora doutora Daniele Camelo sobre educação em tempos de pandemia. Então é um tema excelente, excepcional e com certeza vai ser muito rico para todos nós. Um Verdade, eu não abraço. Pois é, Júlia também vai estar, eu tenho certeza. acredito. Um abraço e eu termino com aquele pedido atrevido. Fiquem em casa. Isso. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau.